Graças a Deus, é um prazer, mais uma vez, estar aqui reunido no canal Jailson HMTV, para juntos nós continuarmos a nossa pequena e humilde palestra. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe a cada um de vocês e vamos trazer aqui a porção da palavra de Deus para nos ajudar na nossa caminhada. Mas antes de nós começarmos, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu, certo? Que se inscreva no nosso canal, certo? Não se esqueça de dar o like, que é muito importante para o algoritmo do YouTube reconhecer os nossos conteúdos e espalhar para as pessoas na internet, tá bom? E também aperte o sininho, porque toda vez que nós colocarmos um vídeo novo, você recebe o aviso automaticamente, tá bom? Que Deus abençoe. E você que já é inscrito, meu amado irmão, me ajude. Divulgue o nosso canal, divulgue o nosso conteúdo, compartilhe para as pessoas, tá bom? Que Deus abençoe. Muito bem, vamos aqui para as escrituras. Livro do apóstolo Paulo aos Hebreus. Aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27 de Hebreus. Hebreus, capítulo 9, versículo 27 é a porção das escrituras que vamos tomar aqui nessa pequena palestra. Hebreus 9, 27. Hebreus, capítulo 9, versículo 27, e diz assim a palavra de Deus. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Deixa eu repetir mais uma vez essa escritura, Hebreus 9, 27. E como os homens estão ordenados morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Que Deus nos ajude e abençoe a sua palavra no nosso coração. Então, irmão, baseado nessa escritura, o nosso tema hoje é mais uma vez baseado numa pergunta. Mais uma vez eu quero usar uma pergunta como tema hoje da nossa pequena palestra. O que acontece com as pessoas que aceitam outra palavra? E aí, meus irmãos? Isso aqui eu não estou respondendo, eu estou perguntando. Isso não é uma afirmação, eu estou fazendo uma pergunta. O que acontece? O que acontece com as pessoas que aceitam outra palavra? Agora, o que você acha, irmão? O que você acha? Preste bem atenção. Que o nosso profeta, o sétimo anjo, falou sobre isso. Sabe, irmão? Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas dentro da mensagem da hora. Porque o problema, irmão, não está mais lá fora. Não está na Assembleia de Deus, nem da Batista, nem na Universal, nem da Deus de Amor, nem da Adventista. Não, o problema não está lá. O problema está aqui. Está sim de pessoas, irmãos, pregadores, pastores, que confessam que crê num profeta, mas eles estão tomando outra palavra. Eles estão tomando outra mensagem. Sim, pessoas da mensagem estão tomando outra mensagem. Por exemplo, tem aqueles que crê que o filho do irmão Brana, José Brana, é o sucessor do irmão Brana, é o profeta no lugar do pai. E agora não precisa de pastor, agora é só escrita. Eles tomaram outra palavra, outra mensagem. Tem aqueles que dizem assim, olha, a terceira puxada, a abertura da palavra, isso vai acontecer lá na batalha do Armagedon. Tem aqueles que são preteristas, que já tudo se cumpriu. Não, já está tudo cumprido. Não tem nada para se cumprir, não. São os preteristas dentro da mensagem. Quer dizer, tomaram outra palavra. Tem os milenistas dentro da mensagem. Diz que estão vivendo o milênio. Tomaram outra palavra. E tem os pós-milenistas que dizem, não, o milênio já passou. E tem aquele povo da mensagem que toma outros homens como profeta. Então, irmão, o que vai acontecer com essas pessoas que aceitam outra palavra? E essa pergunta, quem fez essa pergunta foi o profeta de Deus, o sétimo anjo.
Ele que fez essa pergunta. O que acontece com as pessoas que aceitam outra palavra? Porque no nosso meio, assim, no meio do povo da mensagem, irmão, tá cheio de gente, cheio de pessoas que estão tomando outras mensagens, outros ensinamentos. Aqueles que dizem que os selos vão ser abertos no arrebatamento. E outros dizem uma coisa, outros de outra, sabe? Mas todos eles dizem que creem no profeta. Outros creem em João, outros creem em Mané, outros creem em José, outros creem em Pedro, mas tudo aqui dentro da mensagem. Então, o que vai acontecer com essas pessoas, irmãos? Vamos tomar aqui a mensagem, a palavra falada e a semente original, segunda parte. Vamos ver o que é que o nosso profeta fala sobre esse assunto. Mensagem, a palavra falada é a semente original, segunda parte, pregada em 1966. Veja o que é que o profeta fala aqui no parágrafo 88, na parte B do parágrafo 88. Preste bem atenção, irmãos. Porque quem faz essa pergunta, quem faz essa pergunta é o profeta de Deus, o sétimo anjo, ele que faz essa pergunta. Olha o que ele diz aqui, ó. O que acontece com aqueles que aceitam outra palavra? Entram nesta brincadeira hoje que eles têm. Quer dizer, isso desde o tempo do profeta já existia pessoas que estavam fazendo isso. Estavam aceitando outra palavra. Ele disse assim, ó, eles chamam de brincadeira. Então tudo isso que estão falando aí dentro da mensagem, uns dizem que tem de vir outro profeta no lugar do irmão Brana, outros dizem que o filho do irmão Brana que é o profeta, outros dizem não, não precisa de pastor, é só tocar as fitas agora, é só as fitas. Outros dizem não, nós somos do milênio, outros dizem não, o milênio já passou, outros dizem não, isso e aquilo. Brincadeiras. Ele chamou de brincadeira. O que acontece com aqueles que aceitam outra palavra? Entram nesta brincadeira hoje que eles vêm, que eles têm. Olha. Entram nesta brincadeira hoje que eles têm. Então, você veja que no tempo do profeta já existia esse tipo de coisa, pessoas tomando essas atitudes, se posicionando desse jeito, e o profeta chamou de brincadeira. Então, meu irmão Brana, o que tem de pessoas, de pregadores brincando dentro da mensagem não é brincadeira. Agora, o que vai acontecer com pessoas que aceitam outra palavra? Esse é o nosso tema e o profeta explica aqui. Vamos ler aqui ele explicando. O que acontece com aqueles que aceitam outra palavra? Entram nesta brincadeira hoje que eles têm. Aí o profeta diz assim, ambas. Olha o que ele diz aqui, o que vai acontecer com essas pessoas. Agora, não é eu que estou dizendo não, irmão. Que eu pudesse. É por isso que eu estou aqui, para ajudar as pessoas. Porque o meu propósito aqui não é condenar ninguém, nem julgar ninguém, é ajudar. Mas é o profeta que está dizendo aqui, ó. Deixa eu ler novamente. O que acontece com aqueles que aceitam outra palavra? Entram nessa brincadeira hoje que eles têm. Ambas morte física e espiritual. Meu Deus. Isso é o profeta. Ambos morte física e espiritual. Ambos, corpo e espírito, serão aniquilados. Meu Deus. Meu Deus. Não existirão mais. Isso é exatamente correto. Veja, pelo amor de Deus, vamos dizer assim, veja o que vai acontecer. Irmão, não sou eu, o irmão Jair, que está dizendo isso. É o profeta de Deus que Cristo enviou. Além de ele enviar, veio nele. Entram nessa brincadeira hoje que eles têm. Ambas morte física e espiritual. Ambos, corpo e espírito, serão aniquilados. Não existirão mais. Isso é exatamente correto. Meu Deus. Que Deus, irmão, tenha misericórdia de nós.
Porque o que tem de crente da mensagem, o que tem pregadores da mensagem morto espiritualmente, não é brincadeira, irmão. Não é brincadeira, porque o sistema tem matado muitos pregadores e gente da mensagem. Só Deus tem graça de nós e tem misericórdia de nós, irmão. Só Deus. Veja aí o que o profeta falou, irmão. Nós precisamos tomar isso e tomar uma decisão. O que você vai? Você vai continuar com essa brincadeira ou você vai examinar a Bíblia e a mensagem da forma correta? Deixar de obedecer os homens e obedecer a palavra e a mensagem. É por isso que o profeta diz assim, ó. Só diga o que está nas fitas. Aí ele diz assim, ó. Porque não sou eu, é ele. Então, tudo aquilo que o profeta deixou nas mensagens, gravado, foi Deus falando. Foi o Cristo, o anjo forte falando. Então, que você não quer morrer espiritualmente, você tem de seguir esse padrão. Mas a maioria do povo não faz isso, irmão. A maioria do povo está brincando de mensagem. Estão colocando outro homem no lugar do profeta. Estão colocando o filho do irmão Branco no lugar do profeta. Estão tirando os ministros, claro. Porque tem os ministros, o que eles têm trazido decepção para as pessoas não é brincadeira não, irmão. Mas tem verdadeiro. É só você procurar, buscar Deus. Pedir a Deus que Deus vai te mostrar, irmão. Vamos parar de brincar, porque quando isso vai acontecer para essas pessoas que estão brincando, que estão trocando a mensagem, diz que crê no profeta. Não, eu creio no irmão Brana. Mas na realidade, eles têm aceitado outra palavra. Eles têm aceitado outra mensagem. Eles têm aceitado outro mensageiro. Não, eu creio no irmão Brana, mas o mensageiro é João. Eu creio no irmão Brana, mas o mensageiro é Cacô. E etc, etc, etc. Então, os irmãos Brana diz que estão brincando. Eles estão brincando. Deixa eu ler mais uma vez isso aqui. Isso é muito forte. Meu Deus. Olha. O que acontece com aqueles que aceitam outra palavra entra nesta brincadeira hoje que eles têm ambas, morte física e espiritual. Ambos, corpos e espírito, serão aniquilados. Não existirão mais. Isso é exatamente correto. Meu Deus. E aí, meu irmão? Você que vai assistir esse meu vídeo. E aí? Como é que você está na mensagem? Você está levando a coisa a sério ou está brincando? Ah, irmão Jair, eu creio que Deus enviou o profeta, mas eu sigo o que meu pastor diz. É? Eu fiquei muito triste essa semana, que eu fui visitar uma igreja da mensagem, e lá o pregador é da terceira etapa, terceira puxada. Ele trouxe um sermão e 80% da sua pregação, 80%, ele falou aquilo que os outros homens falam. Só 20% ele falou aquilo que o profeta falou. 80% ele falou aquilo que os homens falam. Quer dizer, eles estão brincando, mas veja o que vai acontecer com essas pessoas que têm tomado outras mensagens, outras palavras. Deixam de seguir a liderança do Espírito Santo para seguir homens carnais. Vamos ver o que é que a Bíblia diz isso. Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre isso. 1 Timóteo capítulo 5. Capítulo 5 do 1 Timóteo. Eu queria, mais uma vez aqui, pedir desculpa aos irmãos, que os irmãos escutaram alguma zoada, né? Porque sempre tem, né? A gente não tem um estúdio apropriado, né? Para fazer uma gravação limpa, sempre tem uma zoada de alguma coisa. E mais agora, nesse tempo de festa, de carnaval, essas coisas do mundo, então sempre sai uma zoada de uma bomba, um latido de cachorro. Mas os irmãos prestem atenção, no foco na mensagem, tá bom, meus irmãos? 1 Timóteo, capítulo 5, né? Pedir a Deus, para Deus me ajudar, para nós, um dia desse aí, um tempo
fazer um estudo bom para nós gravar nossos vídeos, para ficar sem zoada, sem ruído, tá bom? Mas no momento, vamos usando isso aqui da maneira que nós temos agora, tá bom, meus queridos? Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 5 e versículo 6 de 1 Timóteo. Olha o que aqui as escrituras dizem. 1 Timóteo, capítulo 5, versos 5 ao 6. Ora, o que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia eu rogo em orações. Isso Paulo está levando para o lado natural, falando da viúva. Mas vamos levar para a parte espiritual e vamos, veja aí, que a noiva de Cristo teve de morrer para o primeiro marido, né? Então ela se tornou viúva para depois se casar com Cristo. Ela morreu para Laodiceia, que era o seu marido, Laodiceia. O irmão Breno ensina isso na mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo. Ela morreu para Laodiceia, que foi o seu primeiro marido. Morreu para ele, para depois casar com Cristo. Ora, o que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas o que vive em deleito, vivendo, está morta. E quem é que vive em deleito? É a igreja, irmão. A igreja vive em deleito. E vive em deleito não é só beber, fumar. Não. É falsa doutrina, é pegar outra palavra, outro ensinamento. Não, eu creio em Jesus, mas creio em 3 deuses da Trindade. Eu creio em Jesus, fui batizado em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas isso aqui é fraco, irmão. Isso aqui é fraco, sei lá, para a denominação. Pior é dentro da mensagem, que diz que crê no profeta, que crê que Deus enviou um profeta, mas crê em João, crê em Mané, crê em Tomé, crê não sei quem. Tudo já se cumpriu. Não, a terceira puxada vai acontecer lá na Batalha do Armagedon. Não, os selos vão ser revelados no arrebatamento. Não, o milênio, nós estamos vivendo no milênio agora. Não, o milênio já passou. Então é isso aí. Eles estão em deleitos. Mas o que vive em deleites, vivendo, está morta. Isso é o que Paulo está dizendo no primeiro mensageiro. E a palavra morte, irmão, significa separação. Separação. Vamos adiante. Efésios capítulo... Vamos aqui para Efésios. Eu li Timóteo, mas vamos aqui para Efésios capítulo 2. Vamos voltar aqui. Efésios capítulo 2. Olha, versículo 3. Versículo 1 ao 3, depois versículo 5. Olha aqui, ó. E vós vivificou, estando vós morto em ofensa e pecados. Pecados no plural, isso que está falando dos atributos. Em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, vem da palavra grega cosmo, significa sistema. Quantos pregadores dessa mensagem estão andando no curso do sistema? Assim, ó, o que tem de pastores no sistema andando no sistema do mundo, quer dizer, no sistema nicolaíta, não é brincadeira. Então aqui, ó, em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo. Você veja que pode dizer assim, no outro tempo, que ele está falando daquelas pessoas que andaram. Mas eu estou falando que tem muitos aqui na mensagem, que está com a mensagem na mão, crendo em mão brana, mas está andando no sistema. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha esses que estão no sistema. O primeiro mensageiro, Paulo, está chamando de filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Meu Deus. Como os outros também. Olha aí. Veja que isso aqui, irmão, não é o quadro que o Paulo, o primeiro mensageiro, profetizou e tem em cumprimento no nosso meio aqui. Muitos pastores dessa mensagem estão vivendo isso que Paulo está dizendo que não é para fazer e estão fazendo. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas
nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deixa eu tomar mais uma escritura. Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9. Mais uma escritura. Apocalipse capítulo 9. Olha aqui, o que a Bíblia diz. 9, verso 6. Apocalipse 9, verso 6. E naqueles dias, naqueles dias aqui, irmão, está no plural, dias. Então, isso aconteceu durante as 7 eras da igreja. Mas só que isso também passou das eras. Muitos estão trazendo isso para dentro da outra era, da era da noiva. E naqueles dias, homens buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Por quê, irmão, hein? Porque eles vão procurar a morte e não vão achar. Vão desejar morrer, mas não vão conseguir. Sabe por quê, irmão? Porque eles já estão mortos. A Bíblia diz que Deus, quando nos criou, Ele nos criou de uma maneira tríplice. Corpo, alma e espírito. E nós temos aprendido com o nosso profeta em várias mensagens. Eu vou citar uma. O Sonho Certo de 55, ele nos ensina lá. Que tem pessoas que ela perde a sua alma, fica só corpo e espírito. Então, quando ela perde a alma, é por isso que aquilo que Ezequiel disse no capítulo 18, a alma que peca, ela morre. Morte, ela morre, a alma que peca, quer dizer, se separa. Fica aquela pessoa só apenas de corpo e espírito. Aí ele não pode mais morrer porque ele já está morto, irmão. E a pior morte é espiritual. Porque você está bebendo, está comendo, está trabalhando, andando, mas espiritualmente você está morto para Deus, está separado para Deus. É a pior morte. Meu Deus. Olha. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Meu Deus. É isso aí, irmão. O que o profeta disse, o que vai acontecer com pessoas que aceitam outra palavra. E aí, meu irmão? E você? Você está crendo na mensagem? Creio, irmão, creio. Mas aí, você aceitou outros ensinamentos? Você está aceitando outra palavra? Porque o que tem de outros ensinamentos dentro da mensagem aqui no Brasil, irmão, não é de brincadeira. E cada ensinamento desse, irmão, forma um grupo diferente. Tem aquele grupo que crê só nas fitas. Isso aí é outra palavra. Que você for andar, você vai aceitar outra mensagem, você vai aceitar outra palavra. Tem aquele grupo dos milenistas, que já está no milênio. Você entrar nisso, você aceita outra palavra. Tem aquele grupo do após-milenista, que já acabou o milênio. E que você andar nesse grupo, você aceitou outra palavra. E tem aquele que diz que crê no irmão Branham, mas é João. Outro diz que é Pedro. Então, pessoas que aceitam outra palavra e o profeta diz que eles estão brincando e ambos vão morrer, espiritual e física. Tanta morte espiritual como física. Meu Deus. Só Deus tem misericórdia de nós, meu Pai. Só Deus tem misericórdia de nós. Mas vamos adiante. Vamos aqui na mensagem do sinal. Mensagem do sinal. Parágrafo. Vamos ler alguns parágrafos aqui da mensagem do sinal. Parágrafo 54 e 55. Essa mensagem o profeta pregou em 1963. Mensagem, o sinal, tradução de Goiânia. Parágrafo 54. Olha o que aqui o profeta diz. Olha o que ele diz. Preste bem atenção, meus irmãos. Preste bem atenção. A morte estava ferindo a terra. A morte estava ferindo a terra. Deus já havia mostrado tanto sua misericórdia como seu poder e os sinais de maravilha. Agora, tenhamos aqui por um momento para recordar o que ele tem prometido,
que sucederá nesses últimos dias. Pode ser que a nós também nos convém, nos convém um inventário. Ele havia feito tudo isso e, sem dúvida, eles ainda não desejavam arrepender-se, nem tampouco crer na mensagem do dia. Todavia, não queriam fazer, ainda que havia sido exposto em plena vista e havia sido claramente mostrado. E quando você vê tais coisas sucedendo, esse é um sinal de um juízo muito próximo. Então, isso aí está se aproximando. A ira sem mistura de Deus sobre essas coisas que estão acontecendo. A mão, o juízo, seguirá tais coisas. Sempre tem sido assim. Isso hoje em dia não será nenhuma exceção. O juízo sempre segue a graça. Quando a misericórdia tem sido desprezada, então somente resta o juízo. Sempre será assim. Então, irmão, quanto tem de pregadores dessa mensagem que estão rejeitando a misericórdia, que estão rejeitando a graça, que estão desprezando, estão passando por cima daquilo que Deus entregou ao seu profeta. E as pessoas, por não ler a Bíblia e não ler a mensagem, não tem uma intimidade espiritual com Deus, uma intimidade profunda com Deus. Uma mulher chegou para o irmão Brana e disse assim: irmão Brana, o que eu faço para eu buscar o amor de Deus? Aí ela achava que o irmão Brana ia dizer assim: olha, irmã, a senhora jejue, ore, sabe, suba na montanha, vá lá no morro, ore no morro, sabe, faça jejum de sei quantos dias. Sabe o que o irmão Brana disse? Só duas coisas. Ele disse: ore e leia, e você vai se aprofundar no amor de Deus. É isso que devemos fazer, irmão. É orar e ler. Será que aquilo que o irmão Jesus está falando está na mensagem mesmo? Será que aquilo que o irmão Jesus está falando está na Bíblia? Vai ler, irmão. Vai procurar. Se aprofunde. Tenha uma intimidade profunda com Deus. Aí Deus vai passar a conhecer você. É duas maneiras que Deus conhece você, diz o profeta. É quando você recebe a vida de Cristo em você e você recebe a palavra do dia. Mas muitos pastores dessa mensagem, junto com o seu povo, estão rejeitando a graça. O juízo sempre segue a graça, quando a misericórdia tem sido desprezada. Muitos pastores, junto com o seu rebanho, eu já falei isso aqui, eu vou falar novamente. Muitos pastores estão preparando o seu povo para a grande tribulação. Por quê? Porque eles têm desprezado aquilo que Deus fez no nosso tempo. Por isso que o profeta de Deus disse: muitos louvam a Deus pelo que ele fez. Muitos louvam a Deus pelo que ele vai fazer, mas o que Deus está fazendo eles estão ignorando. Eles estão desprezando. O que vai acontecer? Juízo. Eles estão mortos agora, nesse momento, espiritualmente, e depois o juízo vai cair sobre eles, literalmente. Agora, todo acontecimento espiritual é um sinal de Deus. Tenha cuidado, firme-se nisso. Veja, bem, todo acontecimento espiritual, tudo que sucede é um sinal. Nós não estamos aqui unicamente por casualidade. Estas coisas não sucederam acidentalmente. Qual as coisas que sucedeu acidentalmente, irmão? Ele está falando de quê? Dessas coisas que aconteceu. Nós não estamos aqui unicamente por casualidade. Estas coisas não sucederam acidentalmente. Tudo isso é um sinal. É um sinal para fugir rapidamente a um lugar de segurança. E qual é o lugar de segurança? É o companheirismo não sei da onde? É o companheirismo não sei o quê? É o companheirismo de B ou A? Não, irmão. A segurança
É Cristo. É Jesus Cristo. É o sétimo selo. Porque o irmão Branham diz que o sétimo selo traz ele novamente à terra. Cristo. Parágrafo 217 da mensagem Almas Encarceradas hoje. O sétimo selo traz Cristo novamente à terra. Precisamos ficar debaixo do sétimo selo, irmão. Aí nós temos segurança. A nossa alma está seguro. Meu Deus. Noé foi um sinal para a sua geração. Elias foi um sinal para a sua geração. Assim como João Batista foi para a sua. Tudo assim. Aí o irmão Branham diz, a mensagem da hora é um sinal. Observe bem e veja o que está fazendo. É um sinal. Tudo tem um significado. E o que é a mensagem? O irmão Branham diz que a mensagem é Cristo. Esse é o sinal. Esse é o lugar de segurança. 78 da mensagem o sinal. 78. A morte está na terra hoje em dia. Olha, meu, que tipo de morte? A morte espiritual está matando muitos crentes aí da mensagem. Tem muitos pastores dessa mensagem, muitos crentes dessa mensagem. Estão mortos e não sabem. É por isso que a Bíblia diz que eles buscam a morte e a morte foge deles, porque já estão mortos. A morte está na terra hoje em dia. O juízo está a ponto de cair. Bombas atômicas, de hidrogênio e toda classe de desastre está reservada para as nações. E Deus está movendo sua igreja. Meu Deus, que coisa linda! Então, quando a morte está atacando alguns, o que Deus está fazendo com a sua igreja? Está movendo ela. Movendo para onde? Para a sua posição. Meu Deus. Deus está movendo sua igreja. Já temos guardado o cordeiro. Olha, já temos guardado o cordeiro por muito tempo. Vendo o que ele tem estado fazendo? Fichando-nos a sua natureza. Porém agora o sinal tem que ser aplicado. Esta é a única maneira de sair vitorioso. Olha aqui, ó. É isso que nos dá vitória, irmão. Muitos pensam que vitória, graças a Deus que Deus me abençoou, graças a Deus que eu sou uma pessoa vitoriosa porque tem uma casa boa, tem carro, tem dinheiro. Você morre, tudo isso aí vai ficar. Mas essa é a maneira de estar vitorioso. Já temos guardado o cordeiro por muito tempo, vendo o que ele tem estado fazendo e fixando-se em sua natureza. Porém agora o sinal tem que ser aplicado. Essa é a única maneira de sairmos vitoriosos. Louvado seja Deus, irmão. Que coisa tremenda. Mensagem, o filtro do homem que pensa. Vamos aqui para a mensagem, o filtro do homem que pensa. O profeta pegou essa mensagem exatamente em 1965. Agora, preste atenção no tema, irmão. O que acontece com pessoas que aceitam outra palavra. E aqui o profeta está mostrando que essas pessoas que aceitam outra palavra, porque o que tem, meu irmão, vou repetir mais uma vez isso aqui. O que tem de pessoas rejeitando a mensagem de Deus, rejeitando que o sétimo selo não foi aberto. Uma coisa, irmão, é você não crer. Sabe? Aí você chega para mim e diz, irmão, Jailson, você sabia que o sétimo já foi aberto? Aí eu digo, rapaz, eu não sei, eu não acho que eu não creio não. Mas eu tenho que ficar quieto. Mas que no momento eu sair e começar a criticar, como tem aqui na Paraíba, onde eu moro. Os pregadores ficam falando contra a nuvem, dizendo coisa da nuvem, esse negócio de nuvem, não sei o quê. Eles estão rejeitando, estão desprezando. Uma coisa é você não crer, mas ficar quieto. E uma coisa é você não crer e rejeitar aquilo, desprezar aquilo e ainda ensinar o povo a fazer a mesma coisa. Qual é a condição que esse homem está? Está morto.
Então Deus vem, faz algo e as pessoas desprezam, rejeita. E quando você faz isso, você recebe a marca da besta automaticamente. Irmão, o que tem de pastor, o que tem de membro dessa mensagem com a marca da besta não é brincadeira. Mensagem, o filtro do homem que pensa, de 65, parágrafo 69. Olha, irmão, chega a dar pena falar essas coisas, mas eu tô aqui para lhe ajudar, irmão. Porque que você estiver seguindo esse caminho, volte atrás. Ainda tem tempo. Dê meia volta. Arrepender, dá meia volta. Converter é mudar. Ah, irmão Jesus, eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não digo mais palavrão. Sim, irmão, tudo bem. Mas como é que você está seguindo a mensagem da hora? O meu pastor disse que só aqui na igreja dele que tem salvação, só aqui. Ele disse que nós temos de... Ele está buscando um avivamento e nós temos de buscar os dons. É isso que a mensagem dela está ensinando? Irmão, eu vou falar algo aqui. Quando muitas pessoas viram falando isso, dizem, irmão, Jesus não crê nos dons. Eu creio nos dons sim, irmão. Eu creio em cada dom da Bíblia. Eu creio nos 9 dons espirituais e nos 5 ministeriais. Agora, precisamos entender a palavra do dia. Precisamos entender a mensagem da hora. Os dons teve seus dias. Agora é o dia da mensagem da hora. Nós estamos vivendo no dia do Senhor. Eita. Não, irmão Jailson. Estamos vivendo no dia do Senhor. 69 da mensagem, o filtro do homem que pensa, o irmão Brana diz. Eu creio na morte eterna, assim como creio no céu eterno. Não, mas não no inferno eterno. Não há tal coisa como o inferno eterno. Há uma morte eterna para as pessoas. Aí ele diz assim, muitas delas no mundo religioso de hoje sempre foram mortos. Meu Deus, irmão. Espera aí, irmão Brana. Sempre. Olha, eu creio na morte eterna, assim como creio no céu eterno. Mas não no inferno eterno. Não há tal coisa como inferno eterno. Quer dizer, o inferno vai ter um período, depois ele vai ser destruído. E o profeta continua. Há uma morte eterna para as pessoas. Aí ele diz que são, reticência. Aí ele diz, continua. Muitos delas no mundo religioso de hoje. Olha assim, irmão. Ele não está falando do bêbado, do fumante, nem da prostituta. Não, nem do ladrão. Não, ele está falando aqui, muitos deles no mundo religioso de hoje sempre foram mortos. Meu Jesus. Por quê, irmão? Porque eles tomaram outra palavra, eles tomaram outra mensagem. E é a mesma coisa que está acontecendo hoje no meio do povo da mensagem aqui no Brasil e no mundo. Eles estão tomando outra palavra. E quando acontece isso, eles morrem, estão morrendo. Deus amado. Só Deus tem misericórdia de nós, irmão. Só Deus tem misericórdia de nós. Só a graça de Deus, irmão, tem misericórdia de nós. Nós devemos se pegar com a palavra de Deus do dia. Sabe, irmão? Não preste atenção em mim, preste atenção no que eu estou falando. Você escuta esses vídeos, pega as mensagens. Se você não tiver as mensagens, você entra nos aplicativos. E será que o irmão Jailson, o que ele está falando é verdade? Vá para as escrituras e compare aquilo que eu estou falando. Fique com a palavra. Jesus disse, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos será acrescentada. Muitas pessoas estão fazendo ao contrário. Eles estão buscando primeiramente as coisas para depois buscar o reino de Deus. Aí.
Primeiramente é Deus. Ah, irmão, eu não tenho tempo para ler a mensagem, nem a Bíblia, porque eu trabalho, Mas quando você faz um prato diferente num domingo, ou a primeira coisa que você faz, coloca no WhatsApp, coloca no Face, coloca no TikTok. Quer dizer, para ler Bíblia e a mensagem você não tem tempo? Ah, irmão, não sei o que, é muito cansativo ler aqui e tal, mas eu passei não sei quantas horas estudando teologia. Ô meu Jesus! Isso está mostrando que essas pessoas estão mortas, porque elas tomaram outra palavra, outra mensagem. No lugar da mensagem do dia, eles tomaram outra mensagem que não é do dia. E fazendo isso, ambos morte física e espiritual, disse o sétimo anjo. Deixa eu ler aqui a última mensagem aqui. Essa mensagem foi dia 24/4/61. A notícia de última hora mais importante da história. A notícia de última hora mais importante da história. Pregado em 1961. Vamos ver aqui, parágrafo 21 e o 22. Vamos ver o que é que o nosso profeta, o sétimo anjo, fala sobre isso. 21 ao 22. Vamos aqui, o 21 aqui. Olha o que ele diz aqui, ó. Mas o que estão confusos se tornam tão perplexos a ponto que eles tentam organizar algo novo. Ei, então por que eles tomam? Tudo isso é novo, irmão. Porque o povo quer novidade. O povo quer novidade. Mas os que estão confusos... Olha o que o profeta está dizendo aqui, ó. Mas os que estão confusos se tornam tão perplexos a ponto que eles tentam organizar algum novo ismo. Algum novo ismo. Uma nova ideia. Olha aí, ó. O milênio? O milênio já passou. Ismo, ideia. Não. O arrebatamento? O arrebatamento já aconteceu. Ismo, nova ideia. Eles tentam organizar algum novo ismo. Isso não durará até que aquele novo ismo ou nova ideia, como sempre ocorre, se torna um eraísmo. Passou, muitas coisas aconteceram e passou. Ele diz assim, ó. Eles têm uma chuva temporã, uma chuva charódia, uma chuva intermediária, isso e aquilo outro, algum tipo de organização denominacional. E o que acontece com isso? Morre. Ei, irmão, o irmão Brandon está profetizando o que está acontecendo aqui no nosso país, irmão. Um diz isso, um diz aquilo. Muitos pregadores que acreditavam na terceira puxada, na abertura da palavra, hoje estão voltando atrás, estão dizendo que aquela vinda que aconteceu em 63 é outro tipo de vinda. Isso e aquilo outro, algum tipo de organização denominacional, o que acontece com isso? Morre, estão morrendo. Exatamente como todas as organizações morreram. Eles estão confusos. Bem, agora, não sabemos o que fazer. Temos que ajuntar pessoas, temos que nos separar desse grupo ou daquele grupo, simplesmente ainda confuso, não sabendo o que fazer. Eles não conhecem a verdadeira mensagem da Páscoa. Meu Deus. A verdadeira mensagem da Páscoa não era para ir fazer organização, é para ir e pregar o evangelho, demonstrar o poder do Espírito Santo e deixá-lo tomar a igreja em sua mão. Mas eles ainda estão confusos e não sabem o que fazer e nem como fazer. Meu Deus, só Jesus tem misericórdia de nós, irmão. Vamos continuar aqui, 22, da mensagem A Notícia de última hora mais importante da história. Olha o profeta dizendo. E o povo deveria perceber que toda vez, através da história,
Eu peço a qualquer teólogo, a qualquer historiador, para dizer onde Deus alguma vez tomou uma organização e fez qualquer coisa além de fazer um grupo de pessoas. Aí o profeta diz, é um sistema feito por homem. Meu Deus. E o que está assim de sistema dentro da mensagem não é brincadeira. Não as pessoas ali dentro. Aí o profeta diz, ó, não as pessoas ali dentro, mas é um sistema de organização. Toda vez que Deus mandou um reavivamento, ele tirou alguém de alguma organização para começar um reavivamento. Toda vez que aquele homem, depois de que começou um reavivamento, e as pessoas depois organizam aquilo, morreu. Irmão, quantos homens aqui no nosso país começou tão bem, deixou a organização e tomou a mensagem e começou bem. Mas o irmão Branham diz assim, ó, que Deus dá à luz um homem. Ele disse isso lá na mensagem, o nome de Jesus. Pode procurar lá. Deus dá uma luz um homem e aquele homem pensa que aquilo é tudo. Aí foi uma cerca. No momento que ele faz a cerca, ele se denomina. Deus não, Deus segue em frente. E ele se denomina. E ao se denominar, ele morreu ali mesmo. E nunca mais se levantou. Agora, mostre-me o número e a página da história de quando alguma vez uma organização se levantou depois que ela se organizou. Ela morreu ali mesmo. Ela se tornou filhos natimortos, ou seja, filhos mortos. O que tem de filhos mortos dentro da mensagem, irmão, não é brincadeira. O que eles precisam é de uma palmada do evangelho, exatamente para trazer de volta a vida. Meu Deus. Só Deus tem misericórdia de nós, irmão. Só Deus para nos ajudar. Deixa eu ler mais aqui, mais um, o 26, para nós encerrarmos. Quero ler isso aqui para nós encerrarmos. O 26. O profeta diz, ó, da mensagem, a notícia de última hora mais importante da história. Ó, estamos tão preocupados e observando nossos membros para ver se eles não vão a nenhuma outra igreja ou não vão ter nenhuma outra coisa a fazer, mas apenas a nossa panelinha. Estamos tão ocupados com isso e simplesmente como trocar membros uns dos outros, exatamente como tirar um cadáver de um necrotério para outro. Meu Jesus. É exatamente isso. Não sabe que a ressurreição, é o que, irmão Brana? Não sabe que a ressurreição já aconteceu. Não, mas ainda vai acontecer, irmão. E o irmão Brana disse em 61. Ele estava só profetizando isso aqui se cumpriu em 63. E que estávamos desfrutando dela, mas não simplesmente trocando de cadáver entre si. É dessa maneira que isso se tornou. Irmão, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, e você, meu irmão, que você estiver nessa condição, brincando, trocando de mensagem. Ah, irmão Jesus, eu creio que Deus enviou o profeta. Eu creio que o irmão Branham foi o sétimo anjo. Mas João, ele veio explicar aquilo que o sétimo anjo explicou. Que conversa é isso, irmão? Que conversa é essa? Olha, o irmão Branham, ele curava, ele discernia, mas eu nada faço isso. Eu não faço nada disso. Mas eu tô restaurando aquilo que o irmão Branham não restaurou. Outra conversa, outra mentira, morte espiritual para essas pessoas, cadáveres. O que tem de cadáver dentro da mensagem não é brincadeira. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Que Deus nos ajude para que nós podemos tomar a mensagem da hora, certo? E se firmar, certo? E o nosso lugar de segurança é o sétimo selo. Que Deus abençoe os irmãos, né? E mais uma vez eu peço aos irmãos aí, você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva para nos ajudar. Irmão, meu propósito aqui, eu não quero tomar ninguém de igreja de ninguém, eu quero ajudar você, sabe, a tomar a Bíblia, ler a mensagem, ler a Bíblia, certo, meu irmão? Porque vai chegar um tempo que você vai querer, mas não vai ter essa oportunidade, tá bom? Que Deus abençoe, shalom para todos vocês, se Deus permitir, domingo nós estamos aqui mais uma vez com todos vocês,
no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.